E aí, pessoal, aula de Física 1, segundo ano, aula número 5, vídeo aula número 5, capítulo 11 do livro 3. Tá? A aula de hoje é para que nós tenhamos uma boa visão. Tá? Lentes corretivas, tema que nós veremos em aulas posteriores, aulas que iremos verificar e estudar as ametropias, defeitos da visão e as lentes que as corrigem. Aqui podemos ter um pequeno exemplo. Imagem turva e lente do óculos corrigindo tal visão. Inclusive, o alternativo ali em cima ficou com a visão melhor. Está buscando a melhor imagem. Tá? Bom, vamos ver quais são os temas de hoje. Se liga aqui. Bom, formação de lentes e seus elementos. Uma lente esférica, ela tem na sua formação, tá? Obviamente que a formação de uma lente esférica, ela é tirada de duas esferas. Como se eu pudesse ter duas esferas, e essas duas esferas, como estão aqui, ó, ao se combinarem, no centro nós geramos uma lente. Cada lente tem uma configuração própria e particular. O que nós veremos aqui são as lentes esféricas, os elementos geométricos delas. Tá? Por enquanto, vamos ver quais são os elementos aqui visualizados nessa imagem. Então, nós temos aqui o C1 e o C2. Está ali, ó, centro de curvatura da esfera 1, centro de curvatura da esfera 2. Tá? Nós temos também aqui os raios de curvatura, R1 e R2. O R1 do lado esquerdo da nossa lente, nós temos aqui uma esfera, do lado contrário temos outra esfera, cada uma com os seus raios específicos. Então, centro de curvatura, raio de curvatura. Nós temos também o vértice da lente. Tá? O vértice é esse ponto exatamente aqui, ó, no centro, aqui, ó, no centro dessa esfera. Então, vértice 1, aqui, ó, no centro não, aqui, ó, exatamente onde se liga a lateral da minha lente com o eixo principal. Se liga lá no fundo, ó, eixo principal. Então, o vértice é esse ponto de encontro da superfície da lente com o meu eixo principal, tá bom? Então, vértice da lente, eu tenho os dois vértices, o vértice do lado 1 e o vértice do lado 2. O centro da esfera já foi dito, está aqui, o centro da esfera 1 e o centro da esfera 2. Eixo principal é onde eu traço a minha linha que passa exatamente pelos vértices e pelo centro. Tá? Nós temos aqui também a espessura da lente, que vai do vértice 1 ao vértice 2. É esta espessura aqui, ó. Toda lente tem uma determinada espessura. Temos também aqui o índice de refração, N1 da lente, e o N2 do meio onde a lente está. Então, eu tenho o meio e tenho a lente, tá bom? N1 e N2. Tá? N1 é o meio onde a lente está imersa, tá aqui, N1. E N2 é o índice de refração da lente, que o índice de refração da lente e do meio determinam características da lente, se ela vai ser convergente ou divergente. Daí, vamos ver agora a classificação quanto ao formato das lentes. Nós temos lentes que são convergentes e lentes que são divergentes, mas o formato delas é determinado por suas bordas. Quais são as lentes de bordas finas? Se liga aqui, ó. A primeira é essa. Borda fina quer dizer que é borda fina aqui embaixo, borda fina em cima. Então é pontiaguda em cima e embaixo. Como ela é abalada para fora dos dois lados, dizemos que ela é biconvexa. Convexa porque é abalada para fora de um lado, abalada para fora do outro lado. A outra de borda fina é essa aqui, ó. Ela é plana deste lado e é curvada para fora do outro. É convexa de um lado e é plana. Então ela é plano-convexa. Aqui nós temos uma borda fina de novo em cima e embaixo. Observe que ela é abaulada para um único lado. Aqui é para fora, aqui é para dentro. Então ela é côncava e ela é convexa. É uma lente côncavo-convexa. Tá, os três tipos de lentes aqui, é interessante que vocês saibam. Tá? Lentes borda fina, três tipos. Ou ela é biconvexa, ou ela é plano-convexa, ou ela é côncavo-convexa. Vocês guardem essa informação para poder utilizar exatamente nos momentos que aparecerem e tiver que nomear. Mas lembrem, são lentes de bordas finas. Tá? Todas elas, nos nossos cálculos, serão substituídas por essa representação aqui, ó. A representação de uma lente de borda fina. É uma linha vertical
pontiaguda em cima e embaixo para indicar que é fina. Fina quer dizer que fura a sua mão em cima e embaixo. Borda fina. E as de bordas grossas? 3 também. Ó, borda grossa embaixo, borda grossa em cima. Aí aqui é para dentro de um lado e para dentro do outro. Dos dois lados ela está para dentro, quer dizer, é côncava dos dois lados. Então ela é bicôncava. Neste caso aqui, nós temos uma planocôncava. Por quê? Porque ela é plana de um lado e é côncava do outro. Côncavo, gente, é a parte de dentro, viu? Isso aqui é côncavo, isso aqui é convexo. Para fora é convexo, para dentro é côncava. E olhe que as bordas são grossas, não são finas, não furam a mão. E a última de borda grossa é essa aqui, ó. É para dentro de um lado e para fora do outro. Quer dizer, ela é côncava e é convexa. Logo, convexo-côncava. Convexo-côncava. Aqui, ó, convexo-côncava. Aqui, plano-côncava. E aqui, bicôncava. Ok? 3 tipos. Mas nós deveremos nos preocupar com o formato geométrico dela. Ali, ó. Ela é uma reta vertical. Pode ver que nas bordas superiores e inferiores é grossa. Então, se você apertar, não fura a mão. Borda grossa. Então, quando nós trabalharmos as questões, nós veremos as lentes de bordas finas com uma reta vertical pontiaguda e as de bordas grossas com uma reta vertical não pontiaguda. Indica grossa e indica fina. Qual delas é convergente e qual delas é divergente? Ambas podem ser as duas coisas. Vamos ver já já a partir de agora. Olha aqui, ó. Primeiro caso, classificação de uma lente convergente ou divergente. Temos que nos preocupar, em primeiro momento, com o índice de refração da lente e o índice de refração do meio. Os casos mais comuns é a lente ser de vidro, e se ela é de vidro, significa dizer que o vidro é mais denso do que o ar. O vidro tem maior índice de refração do que o ar. Então, quando o índice da lente é maior do que o meio, é o caso desta lente aqui, ó. Aqui nós temos uma lente, vidro e o ar. Então, ela vai ter as características mais comuns. Nesse caso, as lentes de bordas finas, aqui é uma lente de borda fina, ela é convergente. E a de borda grossa, olha aqui, ó, ela é divergente. Por que convergente? Raio de luz que vem paralelo, procura quem? O foco. Raio de luz paralelo, procura quem? O foco. Então, convergiu indo direto para o eixo. Raios que vinham retos, entraram procurando o eixo, convergiram. Aqui, raios que vinham paralelo, abriram. Como eles abriram, é porque ela é divergente. Então, convergir e divergir. Lente de borda fina, normalmente é convergente. Lente de borda grossa, normalmente é divergente. Porém, nos casos normais, quando a lente tem maior índice do que o meio. E quando é o contrário? No caso aqui de a lente ter menor índice que o meio. Nesse caso, quando a lente tem um índice menor, aí é o contrário do que nós vimos no caso anterior. As de bordas grossas é que são convergentes. Ó, aqui é a borda grossa, que é divergente normalmente. Nesse caso, ela passa a ser convergente. E a de borda fina, que normalmente é convergente, ela passa a ser divergente. Então, no momento que você inverte o índice da lente em relação ao meio, o que era convergente passa a ser divergente e o que era divergente passa a ser convergente. O que é que nós temos que ter em mente? Com certeza, essa característica que é a mais comum. Borda fina é convergente, é o caso da lupa, aquela lupazinha que nós observamos aumentando o tamanho dos objetos e podemos queimar uma folha de papel com o raio de sol que passa por ela. É ali a borda fina, é a lupa, tá? Então, borda fina é convergente, borda grossa é divergente. De forma normal, o índice da lente sendo maior que o índice do meio, ok? Na hora que você inverte os índices, inverte as características das lentes. O que era divergente passa a ser convergente e o que era convergente passa a ser divergente, ok? Beleza. Os pontos notáveis de uma lente esférica vista de forma vetorial, de forma aqui em eixos coordenados. Ó, aqui é geometricamente falando, tá? Então, aqui o que é que eu vou ter? Eu tenho vários pontos, esses eu tenho que dominar para poder entender a formação das imagens. O primeiro que eu vejo aqui é esta seta para cima com a letra O, indicando que é um objeto, tá? Beleza. Aqui eu tenho um A
com O, indicando o que é, opa, o objeto, vamos logo lá para cá, aqui ó, o objeto invertido com a letra I é a nossa imagem, tá? Então, ponto simples, tanto de lente como, lente como espelhos, eu tenho sempre um objeto e a formação de uma imagem, representada pela letra O e pela letra I. Observe que agora eu tenho AO, FO, O, FI e AI. Quem é o AO? Quem é o FO? Quem é esse O? FI e AI. Bom, esse O aqui é o ponto central da lente cortado pelo eixo principal. Chamamos ele de centro óptico. Então, um dos primeiros pontos que nós temos que entender de lentes esféricas é o centro dela, o centro óptico da lente. Todo raio que passar pelo centro não sofrerá desvios. Tá? Aqui o AO. O AO é o ponto antiprincipal objeto. Tá? Nós temos pontos objetos e temos pontos imagem. Então, objeto, imagem, centro óptico e agora AO, ponto antiprincipal. Esse FO, todo mundo conhece, é o foco, só que é foco objeto. Está do lado do ponto antiprincipal objeto, objeto, objeto. Do lado da imagem, nós temos aqui do lado da imagem, ponto antiprincipal, imagem, e aqui foco, imagem. Agora aqui estão representados todos os elementos que vocês devem saber, conhecer, para representar os desenhos das imagens de acordo com a posição apresentada do objeto. Tá? Então vamos ver esses desenhos. Conhecidos todos os pontos, sabendo lá dos espelhos que raio paralelo ao eixo procura o foco, raio que passa pelo ponto, pelo centro óptico, não sofre desvios. Tá? Raio que passa pelo foco, passa pela lente, atravessa a lente, saindo paralelo. Raio que passar pelo ponto antiprincipal, que normalmente não é representado, ele volta pelo antiprincipal. Então, se ele descesse aqui, subiria procurando outro antiprincipal. Geralmente não se representa porque os objetos ficam sempre dele para frente. Por exemplo, objeto antes do A. Esse objeto aqui, ó. Eu sempre tomo alguns raios. Vou tomar um raio paralelo. É paralelo, ele vai refratar, atravessar, sempre o raio de luz na lente atravessa, tá? O raio de luz vem e atravessa. Ele procura quem? O foco. Agora pega um ponto indo pelo, aqui ó, centro óptico, vai passar sem sofrer desvios. Pegue um agora passando pelo foco. Ele vai atravessar, refratar, saindo paralelo. Observe que todos os raios se cruzaram no mesmo ponto. É nesse ponto que se forma a imagem. Então, objeto antes do A, antiprincipal objeto, vai gerar uma imagem do outro lado, invertida, menor e real. Então, característica da imagem de um objeto colocado antes do ponto antiprincipal. Ele vai ser gerado, basta traçar os raios, se não, memorize, post-it na parede. Vai gerar uma imagem do outro lado da lente, invertida, menor e também chamada de real. Já veremos por que há uma característica que você vai saber de cara quando elas são reais. Vamos agora aproximar esse objeto para o ponto A, antiprincipal. Traça o raio paralelo, sai pelo foco. Traça pelo centro óptico, passa direto. Pega pelo foco, sai paralelo. De novo, cruzou. Característica: quando o objeto está sobre o ponto antiprincipal, gera do outro lado uma imagem também no ponto antiprincipal. Exatamente igual, semelhante aos espelhos quando o objeto estava sobre o centro. Aqui é como se fosse o centro, tá ok? Então aqui nós temos mesmo tamanho, é igual, real e invertida. Já temos duas imagens, duas invertidas, chamadas de real. Vamos ver o que acontece agora quando eu aproximar um pouquinho mais o objeto entre o A e o F, entre o antiprincipal e o foco. O que vai acontecer? Pega um raio paralelo, sai pelo foco, centro óptico passa direto. Observe que já houve um cruzamento. Não precisa nem pegar um terceiro raio. Já houve um cruzamento lá embaixo, né? Pelo cruzamento eu já faço o meu desenho. Observe que essa imagem é maior do que este objeto. Perceberam? Porém, ela continua sendo invertida. Está do outro lado. Objeto de um lado, imagem do outro lado. Nesse caso, ela agora é maior, real e invertida. Bom, eu já posso finalizar aqui a questão das imagens reais. Toda a imagem real sempre estará do outro lado do objeto. Então, a lente vai separar o objeto de um lado e imagem do outro.
Quando as imagens forem formadas do outro lado, obrigatoriamente elas serão invertidas. Logo, todas elas são reais. Aí volta aquela máxima dos espelhos. Quando é que uma imagem é real? Quando ela for invertida, certo? Nas lentes do mesmo jeito. Porém, nas lentes é real quando é formada do outro lado da lente. Se for formada do mesmo lado, já não é mais real. Vamos ver aqui agora sobre o foco. O objeto sobre o foco é igualzinho aos espelhos. Eu posso traçar quantos raios eu quiser. Aqui eu tracei um raio horizontal, desce pelo foco. Um raio passando pelo centro óptico, passa direto. Observe que aqui é paralelo. Lá atrás vai ser paralelo também, então não vai formar imagem nenhuma. Chamamos de imagem imprópria. Do mesmo jeito dos espelhos, aqui nas lentes. Se estiver sobre o foco, vai formar, não formará imagem. Tá? Só sobrou uma posição, a posição entre o foco e a lente. Está aqui o objeto. Ó. Objeto entre o foco e a lente. E agora, quando está entre o foco e a lente, vamos traçar os raios. Um paralelo, atravessa, vai lá para o foco. Um pelo centro óptico, atravessa. Observe que aqui, esses dois raios não se encontrarão nunca. Tá? Esses dois raios aqui vão abrir cada vez mais. Então, traça os prolongamentos lá atrás. Olha os prolongamentos. Há um cruzamento, formação de imagem. Então, a imagem agora foi formada direita, não mais invertida, do mesmo lado do objeto e maior. Isso mostra que, por ser direita, ela não é real. Só é real as imagens invertidas. Então, a característica maior, virtual e direita. Tá? Então, fechamos todas as possíveis construções de objetos diante de uma lente convergente, que é de borda fina. Tá? Então, objeto antes do anteprincipal, sobre o anteprincipal, entre o anteprincipal e o foco, sobre o foco e entre o foco e a lente. A única possibilidade de lentes convergentes, divergentes. Objeto em qualquer posição. Eu posso colocá-lo aqui em qualquer posição. Tá? Vou colocar aqui. Traça dois raios. Lembre que esse raio ele é divergente. Ó. Ele veio paralelo. Viu que eu procurei primeiro o foco. Aí pega o pontilhado do foco e abre o raio. Agora pegue um raio descendo aqui pelo centro óptico. Desceu pelo centro óptico. Observe que se ele vai direto e não encontra com o raio de cima, eu pontilho para trás, por cima do próprio raio. Cruza com esse pontilhado. Gera aqui a imagem. Então essa imagem daqui será uma imagem, pode ver que ela é direita, do mesmo lado do objeto e menor. Se é direita e está do mesmo lado do objeto, ela é virtual. Só é direita se estiver do lado do objeto. Tá? Só é invertida se estiver do lado contrário. Direita, virtual, invertida, real. Nesse caso, ela é menor, virtual e direita. Esses desenhos, muito provavelmente, resolvem várias questões que, mesmo às vezes pedindo cálculo, só com o desenho você consegue matar pelas alternativas. Ok? Vimos todas. Cada desenho desse é interessante que esteja na parede de vocês, em forma de post-its. Tá bom? Vamos aqui para as questões. Primeira questão. Aqui temos. Uma vela é colocada sobre um eixo principal de uma lente convergente, cujos focos principais são F1 e F2. Está lá. F1 e lá do outro lado F2. Como está indicado na imagem que eu acabei de mostrar. As alternativas têm assim. Letra A. A imagem da vela conjugada pela lente é... Letra A é real, letra B é real, letra C virtual, letra D virtual e letra E virtual. Bom, aí depois diz direita, invertida, aí vamos eliminar logo o seguinte. Não pode ser letra A, porque real e direita não existe, só tem real se for invertida. A letra B pode, real e invertida. Tá? Menor, pode. Virtual e direita, pode. Virtual e direita, pode. Virtual e invertida, não pode. Então só pode ser letra B, C ou D. Virtual só é direita. Real só é invertida. Então se você fosse chutar, só teria 3 possibilidades de chute aqui. Mas o que é que nos remete aqui o caso? Bom, é uma lente convergente. Se eu lembrar dos desenhos, matei a questão. É só traçar. Traça aqui as retas. Vamos lá. Traça um raio de luz horizontal, né, paralelo ao eixo, vai para o foco. Traça um pelo centro óptico. Observe que desse lado, elas não se cruzam. Pontilha, pontilha. Então vai se cruzar onde? Cá em cima. Então vai gerar uma imagem da vela grandona, direita e do mesmo lado do objeto. Primeiro, se ela é direita, já é virtual. Então já eliminei letra B. Só é C ou D. Virtual, virtual. Ambas direita.
Uma menor, uma maior. Resposta maior, letra D. Então ela é virtual, ela é maior e ela é direita. Tá ok? Feita apenas pelo desenho. Traçou dois raios notáveis, um raio paralelo procurando o foco do outro lado, um raio pelo centro óptico passa direto. Não cruza do lado direito, vai cruzar do lado esquerdo. Questão simples, questão fácil, alternativa correta, letra D. Vamos para a questão de número 2. Qualquer coisa, pausa, volta, olha novamente. Se não entendeu, depois pergunta. Questão de número 2. Uma placa espessa de vidro possui no seu interior duas lentes de ar. Cuidado com a questão. Cujos formatos são mostrados na figura a seguir. Um feixe de luz incide paralelamente ao eixo principal das lentes. O índice de refração do ar é menor do que do vidro. Então aqui temos uma estrutura de vidro, está aqui o nome vidro, e aqui duas lentes, uma lente de borda fina, uma lente de borda grossa. Ambas, aqui é uma carcaça de vidro, fez um buraco no interior desse aqui, fez uma lente de ar. Fez um buraco aqui e fez uma lente de ar. Uma lente de ar de borda grossa, uma lente de ar de borda fina. O que é que eu posso entender? Se liga aqui. O vidro tem um índice maior, mais, do que o ar. Então, essa lente aqui de borda fina, normalmente ela é convergente. Aquela lente ali de borda grossa, normalmente ela é divergente, tá? Normalmente essa aqui seria esse desenho da letra B. Normalmente a de lá de borda grossa seria esse desenho aqui da letra E. Mas se a lente fosse de índice maior, vidro, e o meio fosse de índice menor, o A. Mas aqui está o contrário, ó. Foi uma pegadinha. Fez uma lente de ar dentro de um espaço de vidro. Então, o espaço é índice maior, a lente é índice menor. Então, inverte. Aquela que era convergente passa a ser divergente. E aquela que era divergente passa a ser convergente. Então, ó, o N da lente, quando é maior do que o meio, as lentes de borda fina são convergentes. Mas quando o N da lente é menor do que o meio, que é o caso em questão, aí a lente borda fina passa a ser divergente. N da lente não é menor do que o N do meio? É. N da lente é menos. É A. N do meio é vidro, mais. Então é esse segundo caso aqui, que eu encontro ele na letra A. Perfeito. Tá? Por que na letra B? Porque a letra B é se a lente fosse de vidro e o meio fosse o A. Tá? A letra E não é por quê? Se fosse a lente de vidro e o meio fosse o A. Porque aí atenderia o primeiro caso. Esse caso aqui. A de cima não sofreu desvio algum, está errado. Seja maior ou menor o meio que esteja. E a letra C também não teve desvio nenhum, está errado. Sempre tem desvio. Ou convergente ou divergente. Letra A é o contrário do normal. O normal é esse caso aqui. Mas como na letra A lente é de ar e o meio é o vidro, dentro é menor, fora é maior, então inverte. É esse segundo caso. Ok? Beleza. Vamos aí para a terceira questão. A terceira questão diz assim. Um objeto real está sobre o eixo óptico a uma distância P de uma lente convergente de distância focal F. Sabendo que P maior que F e menor que 2F, pode-se afirmar que a imagem será aí virtual, virtual, real, real ou real. O que eu tenho que me prender aqui é justamente nessa questão. O objeto está na distância P, que é uma distância maior do que F e menor do que 2Fs. Distância F é distância focal. Distância 2Fs aqui é o ponto anteprincipal, porque anteprincipal, distância focal e lente são mesmas distâncias. Então ficaria um desenho assim, ó. Eu tenho aqui o meu eixo principal, a minha lente, anteprincipal objeto, foco imagem, anteprincipal imagem. Então se a distância do F a distância focal é F, o dobro dela é 2Fs, que vai cair exatamente em cima de A. O objeto vai estar aqui no meio, ó. É a distância P, objeto. Agora é só traçar. Traçou, você sabe qual é a imagem. Então é questão de desenho. Então traça aí. Ó, tracei. Automaticamente, raio horizontal e raio passando pelo centro óptico. O horizontal vai para o foco, o centro óptico passa direto. Gera uma imagem. Gera uma imagem do outro lado, tá? Maior do que o objeto. Então o que é que eu vou ter aqui? A imagem vai ser real.
maior que o objeto. Real menor? Não. Real igual? Não. Para ser igual tem que ser em cima do ponto antiprincipal. Quem determina se vai ser maior ou menor é o A. Se for em cima do A vai ser igual. Se for antes do A é menor. Se for depois do A é maior. Logo a resposta só pode ser letra C, real e maior que o objeto. Mais uma questão de desenho. Aprendeu a desenhar? Tranquilo, você vai acertar todas essas questões. Tá ok? Vamos para a quarta questão. Na quarta questão nós temos: as figuras a seguir são feixes de luz paralelos que incidem e atravessam duas lentes esféricas imersas no ar. Agora tem duas lentes esféricas, essa e essa, imersas no ar. Então ela é de vidro, está imersa no ar. Considere que as lentes são feitas de um material cujo índice de refração absoluto é maior do que o índice de refração do ar. Então, o índice dessa lente e o índice dessa lente é maior do que o A. Isso já foi dito, figura A e B. Vamos analisar. Está lá as duas figuras, A e B. Sobre essa situação, faz-se as seguintes afirmações. Item 1. As lentes da figura A comportam-se como lentes convergentes. Melhor, a lente da figura A comporta-se como lente convergente e a figura B como lente divergente. Só é olhar. A figura A, os raios estão convergindo. Na figura B, os raios estão divergindo, estão abrindo. Então, o item A está totalmente correto. E primeiro, borda fina, se ela é de vidro e está no ar, ela é convergente. Borda grossa, se ela é de vidro e está no ar, ela é divergente. Então estão corretas, o item 1 está verdadeiro. O item 2, o comportamento óptico da lente da figura A não mudaria se ela fosse imersa em um líquido de índice de refração absoluto maior que o índice de refração absoluto do material que constitui a lente. Quer dizer, a lente é de vidro, da figura A. Se eu colocar ela dentro de um líquido, cujo líquido tenha um índice maior do que a lente, aí ela passaria a ter um índice menor, a lente, e o meio um índice maior. Dessa forma, ela inverte, ela deixa de ser convergente, passaria a ser divergente. Então, o item 1 diz que não muda. Não muda, está errado. Quando eu mudo de meio, eu mudo de convergente para divergente e de divergente para convergente. Então, o item 2 está falso. O item 3. Para queimar uma folha de papel, concentrando a luz do sol com apenas uma lente, uma pessoa poderia utilizar a lente B. Será que com essa lente B aqui eu posso queimar uma folha de papel? Se nós olharmos e lembrarmos do nosso cotidiano, para queimar uma folha de papel, queimar uma formiga, você utiliza uma lupa. Pega a lupa, concentra os raios de sol sobre um lado da lupa, os raios atravessam a lupa e se concentram num único ponto. Se você achar exatamente o foco, que é quando todos os raios que vêm paralelos procuram o mesmo ponto, que é o foco, você vai conseguir queimar uma folha de papel. Nesse momento, a lupa, pode ver que ela é borda fininha nas extremidades e gordinha no meio. Então a lupa só pode ser a figura A, não é a figura B. Então o item 3 está falso. Logo, só a 1 é verdadeira. Resposta, letra A. A única verdadeira é a 1. Então agora nós fizemos com essas questões uma rápida alusão sobre lentes esféricas, tá? Lentes que nós usamos no cotidiano, nos nossos óculos, para corrigir a visão, tá? Que permite a passagem de luz, fazendo com que a luz sofra pequenos desvios, corrigindo assim. Tá? Então, dá uma revisada, faz as atividades propostas e nos encontramos na próxima videoaula. Um abraço a todos e até a próxima. Até mais!